Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cis. Te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e deixa teu recado pra gente. Te convido também para conhecer o portal de informação, de previsão, de alerta, metsu.com, uma plataforma de dados cheia de informação, gráficos, mapas. Não é só chuva não, tem alerta, tem informação meteorológica, tem previsão de hora em hora, tem previsão de 45 dias, de vários meses. Acessa lá e conhece metsu.com. Bom, falamos já do que foi a estiagem no último vídeo e agora vamos falar com a expectativa aí para as próximas semanas. O mês de março não tem muita expectativa de chuva aí no restante dos dias, a tendência da predominância de dias mais secos. Olhando o mês de abril, muita calma nessa hora, o modelo até coloca que chuva um pouco acima da média, volumes de 10 a 20 milímetros acima do normal no mês de abril. Mas lembrando que o mês de janeiro, se a gente olhar o desvio, o mês de janeiro teve chuva acima da média, mas lembrando que foi resultado de episódios isolados, pontuais de chuva volumosa. Então, muita calma, isso não quer dizer o fim da estiagem, ainda está longe, ainda não temos uma data para o fim da estiagem no Rio Grande do Sul. Claro, o cenário é otimista, nós devemos ter uma maior frequência de chuva ao longo do mês de abril, até porque vai mudando o regime de precipitação, já estaremos dentro do outono, sob influência ainda de neutralidade climática, os fenômenos meteorológicos, as frentes frias, os ciclones começam a passar um pouco mais lentamente pelo Rio Grande do Sul e podem desenvolver um potencial maior de chuva. Indo para algumas cidades-chave, cidades que têm sofrido aí mais com a estiagem nesses últimos meses. Vamos ver o prognóstico para os próximos 45 dias, incluindo o final de março e o que vem pela frente. Vamos começar então pela cidade de Bagé, que começou o racionamento na última quarta-feira. O que a gente observa? Esses próximos dias de março até o dia 1º de abril aqui, nada de chuva. Não chove mais no mês de março, na região de Bagé. Mas a partir de abril o que a gente observa é a frequência aumentando, a frequência de precipitação. Então, já os primeiros dias do mês aqui com previsão de pancadas de chuva, aqui entre os dias 1º e 4, depois dia 6 pode voltar a chover até um pouco mais forte, depois por volta do dia 17 e entre os dias 22, 23 e também no último dia do mês. Em geral, a perspectiva que nós temos aí é de chuva mais volumosa, mais frequente e o intervalo entre uma chuva e outra bem menor em comparação ao que tem acontecido nos meses de verão lá no município de Bagé. É claro, a gente tem que lembrar que o outono é um período em que a previsão do tempo ela muda muito, pode ter novidades aí tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, mas essa é a perspectiva neste momento. Indo agora para a cidade de Porto Alegre também, que tem sofrido aí com a estiagem, é o mesmo cenário, perspectiva aqui de ausência de chuva até o final do mês de março e depois começa a chuva a ficar mais frequente. Tem até uma frequência maior em relação a Bagé, a gente vê que tem mais dias com possibilidade, com potencial de chuva em relação a Bagé, que é esperado para o mês de abril. Então, comecinho do mês aqui com algumas pancadas mais fracas, depois um período de chuva forte em torno do dia 6, voltando a chover dia 12, depois ali pelo dia 18, 19 e depois novamente no dia 26 do mês de abril. Então são vários episódios aí que a gente tem essa perspectiva de chuva. Nós vimos uma média em Porto Alegre de 2 a 3 dias com chuva acima de 10 milímetros por dia e a gente vê que esse cenário começa a mudar agora no mês de abril. Não termina o quadro de estiagem, mas com certeza vai atenuar, até porque a temperatura já começa a ter mudança na medida em que evolui o outono. Para Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a gente tem aqui um cenário também parecido, praticamente não chove até o final do mês de março e depois a chuva mais frequente. Claro, Caxias é serra, Caxias tem uma possibilidade melhor de chuva justamente pelo efeito orográfico, muitas vezes não está chovendo em boa parte do estado e tem chuva, ainda que fraca, mas acontecendo na serra, muitas vezes como consequência da circulação marítima, encontrando o relevo e formando chuva orográfica. Então na serra a condição é um pouco melhor em relação a condições de chuva, não precisa de grandes fenômenos meteorológicos para levar umidade de chuva para a região. Então um cenário mais otimista, a gente vê que baixa aqui o nível, a intensidade, mas aumenta a frequência de chuva. Essa primeira metade do mês de abril com chuva bem mais frequente e depois o intervalo entre uma chuva e outra aumenta a partir da segunda metade do mês. Mas um cenário também melhor em relação aos meses de verão que também foram muito secos na região da Serra. E por fim aqui em São Luís Gonzaga, no noroeste do estado, região aí também que é produtora, região importante no setor agrícola. A gente vê alguma possibilidade de chuva lá pelo dia 26 de março, um pouco diferente dos outros municípios. Antes do final do mês pode voltar a chover ali no noroeste
gaúcho, e depois no mês de abril tendo essa distribuição também melhor em termos de quantidade de dias com chuva. Temos aqui uma maior frequência no começo, na primeira metade do mês de abril, depois voltando a chover dia 18 e também alguns dias depois do dia 22, 23 de abril. Então o mês de abril em geral no Rio Grande do Sul traz mais fôlego, traz uma possibilidade melhor na distribuição da chuva, na frequência de chuva e também em termos de volume. Já não devemos ter esses picos de 100 milímetros como aconteceu nos meses de verão, embora muito isolados, mas a chuva se distribui melhor ao longo do mês de abril, não termina a estiagem, mas deve atenuar um pouco os efeitos dela e principalmente no aspecto aí de enchimento de rios, açudes, arroios, cacimbas, mananciais que precisam de água neste momento para nos dar suporte aí para os meses de inverno. Te aguardo nos próximos vídeos, mais informações que não param nas redes sociais da Metsul. Até lá!